Não existe conciliação possível entre a lavoura e os interesses de uma praga de gafanhoto. Há momentos em que não existe conciliação possível, por maior que seja a capacidade de negociação, por exemplo, de um presidente Lula, e o conflito é tão intenso que é preciso fazer o enfrentamento na hora certa. E infelizmente o presidente Lula desperdiçou uma oportunidade de ouro já no começo do seu governo com a tentativa de golpe Tabajara para enquadrar militares e o sistema financeiro que perdeu as eleições, mas deixou aquele puxadinho no Banco Central com o seu fantoche Campos Neto, que passou os 2 primeiros anos do mandato sabotando de todas as maneiras a política econômica do novo governo, impedindo crescimentos ainda maiores. E agora que está na hora do sujeito sair fora, adivinha? Junto com o mercado financeiro, supostamente armar essa cama de gato com aumentos artificiais e especulativos em cima da moeda para criar inflação de maneira artificial. É o que a gente ganha ao acreditar que para tudo tem conversa, que para tudo existe conciliação e negociação. Interesses inconciliáveis não vão ter negociação. O que está acontecendo agora, como vários agentes do mercado financeiro e que não tem voz na imprensa, já visto que os caras são tão espertos que foram aos poucos controlando a maioria dos sites, de grandes sites de comunicação, para sempre dar a visão de mundo que interessa para eles. Tanto que a gente está vendo que a Argentina quebrada em recessão de quase 4%, com o povo, mais da metade do povo na miséria, é vendida aqui no Brasil como grande exemplo de êxito a ser seguido, enquanto o governo brasileiro, que está gerando pleno emprego, aumento da renda das pessoas e principalmente crescimento econômico acima de 4%, vem sendo sabotado como se fosse exemplo de má gestão. Pois é, você ganha, você é mau gestor, você perde, você é excelente, porque o interesse desses caras não é o povo ganhando, é o mercado financeiro ganhando às custas do sacrifício do povo, às custas de dilapidar patrimônio público. E não é à toa que eles vão insistir nesse movimento especulativo porque querem chantagear o governo para abrir as pernas e, por exemplo, voltar a fazer os processos de privatizações, concessões, terceirizações, para eles devagarinho irem controlando cada vez mais os espaços públicos, a vida pública, condicionando todo mundo aos seus caprichos, porque é exatamente isso que está acontecendo e é por isso que essa queda de braço que está acontecendo entre governo e mercado financeiro ainda deve levar algum tempo e talvez fosse o momento, se nós tivéssemos um governo mais ousado, politicamente mais ousado e comprometido, de dar uma cartada heterodoxa em cima desses especuladores, por exemplo, colocando regras para esse pessoal que está evadindo divisas para fora. Quer levar dólar para fora para especular? Ótimo, vai pagar taxas pesadas aqui no Brasil. E aí eu quero ver que na hora que começar a doer no bolso, se especulador financeiro vai achar bonito ficar fazendo gracinha com o dólar para comprometer a vida de todo mundo. Afinal, quando a gente lida com pragas de gafanhotos, a gente não tem que pensar em preservação da espécie, a gente tem que jogar de tefão e acabar o mais rápido possível, senão eles vão pulando de plantação em plantação até acabar com tudo, porque esse pessoal não tem o menor pudor de destruir um país inteiro desde que eles se deem bem no curto prazo. Porque é exatamente esse tipo de coisa que está acontecendo. Não existe nenhuma lógica dentro dos parâmetros que eles exigem, inclusive dentro do neoliberalismo, o tal tripé macroeconômico, que justifiquem esse aumento vertiginoso do dólar, ainda mais depois que o governo abriu as pernas e cedeu aos caprichos de fazer novos cortes em programas sociais para atender às expectativas do tal do superávit primário, que, ao diferentemente dos tempos do Bolsonaro aí com o seu Campos Neto, que chegou a bater 700 bi de déficit num ano só, vamos fechar praticamente no 0 a 0 esse ano. Mas não tá bom para os caras, eles têm que usar essa mídia sensacionalista a seu dispor, que eles controlam e financiam, para vender para você que é o governo que está descontrolado, gastando como nunca, porque para essa gente investir na educação do seu filho, na sua saúde, na geração de empregos para você e melhorar a sua vida é despesa. Bom mesmo que é lucro, é coisa muito boa se investir, é ficar pagando cada vez mais juros
para esses caras ganharem sem precisar trabalhar. E essa é a essência de toda a chantagem que nós estamos vivendo. E o principal personagem, adivinha? É o Coringa que eles mantiveram no Banco Central, Campos Neto. Inclusive, as desculpas atuais para conseguir continuar especulando são as últimas cartadas do Campos Neto. Eles utilizam como duas desculpas. A primeira, se o Banco Central está intervindo só agora é porque as coisas estão muito ruins, então temos que aumentar mais o dólar. Ou seja, o sujeito deixou os 2 anos sem fazer nada para controlar os ataques especulativos do dólar, e na hora que ele resolve fazer, faz de maneira atabalhoada, e isso vira desculpa para aumentar cada vez mais e jogar dinheiro na lata do lixo. Outra coisa é que esse sujeito, também a cartada que ele deu na orelha do Galípolo de já projetar mais 2 aumentos na taxa de juros de mais 2%, inaceitáveis 10% de juros reais a partir do ano que vem, foi também utilizado como pretexto para os especuladores para aumentar ainda mais. Afinal, se o próprio Banco Central está admitindo que a coisa está saindo do controle, então nós temos que dobrar a aposta e exigir mais. Não queremos só 14, queremos 15, 20, 30, e se der corda, esses caras estrangulam a economia e morrem juntos. Porque praga de gafanhoto funciona assim. A ótica do mercado financeiro é a ótica do vírus. Eles se expandem até matar o próprio paciente, porque eles não têm controle nenhum. O tal livre mercado, que de livre não tem nada, é um agente nocivo que destrói toda a economia porque não respeita os fundamentos básicos de uma economia, que é uma ciência para garantir a melhora da qualidade de vida de todo mundo e não a manutenção de um capitalismo financeiro predatório como praga de gafanhotos, que não está nem aí para causar miséria e destruição, desde que ele possa lucrar no curto prazo às custas do sacrifício de milhões. Afinal, ele está sempre blindado por um nome fictício chamado mercado, quando na verdade ali atrás tem um monte de pessoas, tem nomes certeiros, todos sabem quem são os especuladores financeiros, os doleiros, os banqueiros que estão fazendo esse tipo de manipulação, como por exemplo para não ter que pagar imposto no Brasil, porque parte daquilo que eles estão indignados é que para dar isenção de imposto para quem ganha até 5 mil, eles vão ter que começar a pagar imposto também. E é inadmissível, né? Você, coitadinho, que ganha 3 mil reais por mês, eles não têm a menor piedade que você pague imposto de renda, mas eles não, que ganham bilhões, milhões, não querem dar 1 centavo para contribuir com o Brasil, mas querem sugar tudo. Não só através de não pagar impostos como todo mundo, como principalmente se apropriar dos impostos que você paga por meio de juros, por meio de privatizações e terceirizações e concessões do serviço público. Ou seja, eles cercam de todas as maneiras, e não é à toa que, como apontou um dos maiores economistas do Brasil, que curiosamente não é chamado para dar sua opinião sobre o que está acontecendo, que é o professor Ladislau Lauber, eles estão metendo a mão em 1 de cada 4 reais que nós produzimos no Brasil. 1 de cada 4 reais, que ao contrário dos impostos que retornam em serviços, mesmo que de baixa qualidade, que a gente vive questionando, mas ainda retorna. Agora o deles vai tudo para o bolsinho deles, e não é à toa que tem muitos deles aí brincando de ser cineasta, enquanto você tem que ralar todo santo dia para garantir o ganha-pão, e eles sempre dando um jeito de tomar uma lasquinha do seu café da manhã. E você, o que pensa a respeito? Você já se tocou que o Campos Neto é um suposto coringa deixado aí pela Faria Lima para sabotar a economia do Brasil, e mesmo na saída deixou essas bombas para estourar no colo do governo Lula? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like. A batalha real está acontecendo agora. Cabe ao governo parar de querer conciliar sempre e fazer um enfrentamento da luta de classes que está posta aqui entre mercado financeiro e o povo, ou fingir que a luta de classes não acontece e que está todo mundo no mesmíssimo barco querendo remar em busca de um paraíso idílico que a gente sabe que para essa gente só serve para eles, e eles querem matar todo o resto da população no caminho. Haja visto que batiam palma enquanto o governo matava as pessoas de Covid, mas não aceitam que as pessoas tenham dinheiro no bolso.